Cara, é incrível como que o Santos é incapaz de proporcionar qualquer alegria pro seu torcedor, seja ela como for, né? A gente acabou de vir aí da alegria de ter o nome do Santos de novo, né, no mundo, pela convocação do Neymar. Então o nome do Santos ia ficar em evidência, né? Então a gente tinha um motivo de orgulho, né? A gente teve um motivo de orgulho também porque a votação do conselho deu uma recuada naquela questão de mudança do estatuto, né? A torcida conseguiu colocar um pouco de pressão no clube e os conselheiros deram uma pequena recuada, nada tão grande, mas deram uma recuada. E aí no jogo de Sul-Americana, onde o Santos, que rodada atrás de rodada tá fazendo de tudo para ser eliminado e os outros times estão fazendo de tudo para não ser para não passarem de fase, o Santos tem um primeiro tempo muito bom, ilude o seu torcedor que ele pode fazer alguma coisa. O Cuca ilude o seu torcedor, mostrando que ele conhece ali os jogadores, coloca os jogadores nas posições corretas ali, coloca quem a gente queria, deixa de fora quem a gente queria também. E aí no segundo tempo a gente toma essa paulada que foi esse empate aí de Santos 2, São Lourenço 2, né? Assiste aí até o final, se inscreve, ativa o sininho, comenta o que você, torcedor, sente com esse Santos, porque... Cara, o Santos começou o primeiro tempo tão bem que eu falei, cara, não é possível que esse é o meu time, né? Primeiro ataque, primeiro gol. Uma jogadaça, Miguelito, Gabriel e o Bom Tempo. Miguelito cortando pro meio, Gabriel passou pela esquerda, Miguelito tocou pro Gabriel, né, pro Gabigol, o Gabigol cruzou na área e o Bom Tempo chegou de carrinho, fez 1-0 pro Santos. E o Santos em cima, o Santos pressionando, o Santos criando jogadas com o laser, com o Miguelito, com o próprio Bom Tempo, o próprio Gabigol saindo um pouquinho da área, pegando a bola, distribuindo, e no primeiro tempo foi ok. E ainda a gente conseguiu fazer o segundo gol. E aí vem o intervalo. E aí no intervalo o Cuca volta sem o Laser. Poxa, o jogo tava ganho, né? O Santos precisava de saldo de gols. Mantém o time que tá jogando bem, mantém o que tá certo, mantém o que tá dando certo. E aí no momento que o Santos recua, o São Lourenço vai pra cima, começa a pressionar, faz 1-0, faz 2-1, né? Depois empatou o jogo e quase virou o jogo ainda no final. Então a gente tem um bom time no primeiro tempo, joga bem, vai pra cima, faz 1, faz 2, tem a possibilidade de fazer 3. No segundo tempo, mano, os caras morrem em campo. Ninguém consegue manter o ritmo. E aí a gente precisa do banco. Entra Rony, entra Lautaro. O que... Né, Neymar já não joga porque se machucou no jogo contra o Curitiba. Jogo esse, aliás, que pode ser anulado, né? Porque o Santos entrou com recurso pedindo anulação do jogo por causa daquela palhaçada lá do lance do Neymar, né? Que ele foi substituído pelo árbitro. Confusão de todos os lados, inclusive do próprio Santos, que se confundiu todo também na hora da substituição, né? Então todo mundo tem culpa ali. Mas o Santos voltou a ser o Santos, que dá aquela alegria no início para o seu torcedor, né? Os quase 6 mil torcedores que foram na Vila nesse jogo de horário horrível, 7 horas. Não dá nem para culpar a torcida. A torcida não foi porque não foi apoiar, porque o horário é ruim, né? E o Santos não vai, simplesmente não vai. A gente torce no primeiro tempo, a gente fica contente, a gente fica alegre, a gente, vê uma evolução com o Miguelito, com o Barreal na lateral. Ele tá quebrando puta de um galho ali, mas tá se esforçando, né? O Barreal conseguiu ainda fazer algumas boas jogadas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. O Miguelito mostrou uma boa desenvoltura enquanto ele conseguiu estar em campo, né? Depois ele deu uma cansada. E aí, quando a gente olha pro banco, é o desespero, cara. É Rony, é Lautaro. Se não fosse o Lautaro, ia ser o Moisés. Se não fosse o Moisés, ia ser... Tassiano tá machucado.
Mas o Santos não tem banco. Já não tinha o Neymar, porque estava fora. Voltou com o Gabigol. Gabigol que rendeu ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo, cara, o Santos fez um tempo quase perfeito. No segundo tempo, não viu a cor da bola. O Santos voltou a ser o Santos que era há todos esses jogos atrás. Então, mais uma vez, mais um pós-jogo aí de tristeza profunda, porque o Cuca também demorou para substituir. O Oliva já tinha saído de campo e o Cuca não tinha decidido ainda quem colocar. Então o Santos tomou o gol com um jogador a menos em campo porque a comissão técnica não teve capacidade de colocar um jogador. Viu que o cara tava mal, viu que tava pedindo para sair, não colocou ninguém para aquecer. Precisou o Brazão lá atrás ficar gritando igual um louco, que o Santos estava com a menos, para a comissão acordar de alguma forma e colocar um cara, mas depois de já ter tomado gol. Então, cara, é difícil a gente ser torcedor do Santos, é difícil a gente ser otimista, né? Eu sempre venho falando, cara, né? Os pré-jogos da vida aí, durante o dia, nos grupos de WhatsApp, eu falei, cara, o Santos hoje ganha, o Santos hoje ganha, o Santos hoje ganha, hoje não é possível. Né? Aquela famosa frase do Cuca, não tem, é impossível perder. E o Santos não ganha, simplesmente não ganha. É um time de frouxo que no segundo tempo morre, um time que não tem preparo físico nenhum, um time que não aguenta correr, não aguenta dar 2 passes, no segundo tempo se amedronta, um time que não sabe ganhar, não tem alma de vencedor. Tanto os jogadores quanto a comissão técnica. A gestão a gente nem fala mais, porque é uma porcaria atrás de porcaria. Mas é um time que tem medo de ganhar. O Santos estava ganhando de 2-0, jogando bem, e o Cuca recua o time. E a gente fica igual um otário, torcendo, vestindo camisa do Santos, né? Mostrando esse amor idiota que a gente tem pelo time, para ser feito de palhaço no final de cada jogo. E aí o Santos vai... Cara, é incrível que mesmo com essa porcaria desse empate, o Santos ainda tem chance de se classificar na Sul-Americana. Só precisa ganhar o próximo jogo. Mas ele que tá, ele só precisa ganhar. Só depende do Santos. De novo, o Santos, quando depende do Santos, não vai. Então vai precisar cair um raio nos próximos jogos da Sul-Americana. Aí só tem mais uma rodada. Os outros times vão... Todos os times vão precisar perder. É impossível porque um pega o outro, mas os dois vão ter que dar um jeito de perder para o Santos passar. E assim o Santos consegue passar, consegue se classificar. Porque se depender do próprio Santos, cara, é essa draga que a gente viu hoje, essa draga que a gente viu domingo contra o Curitiba, essa draga que a gente está vendo nos últimos jogos. Porque o Santos é um time que tem medo de ganhar. O Santos não consegue ter vontade. O Santos não consegue ter, sabe, garra de ir pra cima. Porra, tava ganhando de 2-0. Continua pressionando, continua fazendo o que tá certo. Se tá dando certo, continua. Eu sempre falei, como é que você quer mudar um resultado se você tá sempre fazendo a mesma coisa? E essa mesma coisa sempre tá dando errado. Então, a partir do momento que tem alguma coisa dando certo, continua. Não volta para trás. O Cuca voltou o time para trás e deu no que deu. Então, cara, desculpa de novo, mais um pós-jogo onde essa porcaria desse time decepciona a gente. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa a sua lamentação. Aproveita aqui os comentários, cara, e detona o Santos, me detona a torcida do Santos, detona o presidente, detona o Cuca, detona o Robinho, detona o Neymar, detona quem você achar que deve ser detonado. Aproveita a parte de comentários aí, faz isso, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o que você quiser também. Valeu.